Beleza, galera? Vamos lá para a nossa aula e hoje a gente vai falar de análise combinatória. Vem comigo agora que nós vamos para cima desse todo esse assunto que envolve permutação, PFC, permutação por repetição, arranjo, combinação, tudo isso a gente vai falar aqui na íntegra para você ficar tranquilo aí na sua casa assistindo essa aula que vai ser muito legal. Vamos lá, galera. A primeira coisa para você começar a trabalhar com análise combinatória, tá? Você primeiramente precisa entender a ideia de fatorial. O que é o fatorial, galera? Né? Vamos falar um pouquinho de fatorial, né? E é aquele símbolo, né? Que você conhece, né? Esse símbolo aqui, bem legal, né? O símbolo do fatorial. Bom, galera, então assim, o que é importante primeiramente? O aluno, ele precisa entender a ideia de fatorial e saber resolver questões que envolvem fatorial para poder, né, claro, obviamente, resolver uma questão de combinação, de arranjo. Então é preciso entender o fatorial, tá? Então vamos começar falando da expressão. Lembre-se, né, quando você fala de fatorial, você já vem na sua mente um n fatorial, né? E o que é n fatorial, galera? O n fatorial nada mais é do que o produto de n, né? Vezes n menos 1, né? Vezes n menos 2, vai, até chegar no 1. Um exemplo, né, disso seria o 5 fatorial. Quanto é 5 fatorial, galera? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E a gente sabe que isso aqui é igual a 120, correto? Também temos algumas coisas importantes, como, por exemplo, o zero fatorial. Quanto é o zero fatorial, galera? O zero fatorial é 1, tá? Então, se você tiver zero fatorial é igual a 1, tá bom? O 1 fatorial, que também é 1, né? Então, esses dois vão dar 1. Zero fatorial é 1 e o 1 fatorial também é igual a 1, tá? Isso é importante para efeito de cálculo, caso você se depare com alguma equação e precise saber quanto é o zero fatorial, você já sabe, zero fatorial é igual a 1, beleza? Bom, galera, então vamos lá. Falando ainda de fatorial, é importante que o aluno também saiba resolver e simplificar expressões que envolvem fatorial. Como, por exemplo, né? Quanto é, galera, n fatorial, tá? Dividido por n menos 1 fatorial. Quanto dá isso? Então, isso aqui é uma expressão que envolve o fatorial. Como é que você resolve isso? Bom, a ideia é, você vai trazer sempre do maior para o menor. Então, nesse caso, nós temos o n fatorial sobre n menos 1 fatorial, e você pode transformar isso em n, né? O n fatorial é n, vezes o n menos 1 fatorial. Aí você para, né? Por quê? Porque eu vou do maior para o menor, dividido, né? Por n menos 1 fatorial. E aí, quanto vai dar isso, professor? Bom, isso aqui você já pode até simplificar esses dois. O resultado disso, né, é igual a quem? Ao n, tá bom? E, galera, não é só essas, tá? Tem várias expressões que você pode usar, né, com a ideia de fatorial, como, por exemplo, aqui, ó, n fatorial menos n menos 2 fatorial dividido tudo isso por n menos 3 fatorial. E aí, galera, como é que eu resolvo isso aqui? Então, como eu falei, a ideia é trazer do maior para o menor, sempre do maior para o menor. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar o n fatorial, ele é o maior, e eu vou trazer ele para o n menos 3 fatorial, não é isso? Então, você vai fazer isso tanto com n quanto com n menos 2, porque ele também, ó, você pode trazer ele para o n menos 3 fatorial. Então, vamos fazer isso. Vamos pegar o n, né? Então, vou dizer que o n fatorial é n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes n menos 3. Aí você baixa o fatorial. Lembre-se que eu vou trazer até o n menos 3, tá bom? Menos, ó, o n menos 2 vai ficar n menos 2
vezes n menos 3, né? Eu vou só diminuir aqui para poder dar tudo aqui, né? Aí vai ficar assim, ó. N menos 3, aí eu baixo o fatorial. Ou seja, galera, eu trouxe o n até o n menos 3 fatorial e eu fiz o n menos 2 até o n menos 3 fatorial também. Aí o que eu vou fazer? Vou dividir tudo isso por n menos 3 fatorial. E agora, professor? Agora é o seguinte, olha o que você vai fazer. Você vai simplificar, ó, esse aqui com esse e esse aqui com esse, entendeu? Toma muito cuidado, porque esse sinal de menos aqui, ó, quando você tem um sinal de mais ou de menos, em outros dois valores no numerador e embaixo o mesmo denominador, para poder você simplificar, você tem que simplificar esse denominador tanto com alguém daqui quanto com alguém dali. Então é importante que você faça dois cortes, né? Esse com esse e aquele com esse também, entendeu? Para poder dar certo, tá bom? E agora, quem sobrou aqui, galera? Sobrou n menos 1 vezes n menos 2 menos n menos 2, correto? Tá? Professor, e agora o que eu faço? Bom, você pode pegar e colocar agora, né? Você pode colocar agora o n menos 2 em evidência. Por quê? Porque ele aparece tanto nesse primeiro membro quanto naquele segundo membro ali. Então, vamos colocá-lo em evidência. Vai ficar n menos 2, abre o colchete, tá, galera? Quem sobrou daqui, professor? Sobrou o n vezes o n menos 1. E quem sobrou daqui? Menos 1, né? Não sei se você percebeu aí, ó. Mas é como se tivesse 1 vezes n menos 2. Se eu tirar o n menos 2, sobra 1, tá bom? E quanto é que vai dar isso? Isso aqui vai dar n menos 2 vezes, olha só que legal, ó. N vezes n ao quadrado. N vezes menos 1, menos n, menos 1. Pronto, tá? Então aí você pode deixar assim, se você quiser, ou pode aplicar distributivo. Aí eu vou deixar assim porque meu quadro já está pequeno aqui. Mas aí você que escolhe, né? Se quiser resolver mais, aí é contigo. Mas a ideia é essa, tá bom? Sempre trazendo do maior para o menor. Tá legal, galera? Deu para entender aí a ideia de fatorial? Então manda aí no chat para mim se você gostou, se você entendeu, se ficou clara a ideia aí. Vamos para cima, galera. Vamos lá. Tirem foto, né? Se você quiser. Muito bem. Então, vamos lá então apagar, né? Essa primeira parte aí. Para a gente continuar falando, né? De análise combinatória. Tá? Legal, né, galera? Legal, né? Vamos lá então, galera. Aqui. Beleza? Muito bem. Então, galera, depois que você entende, né, a ideia de fatorial, você já sabe o que é um número, né? E como é que vale, como é que a gente transforma, né? Como é que a gente resolve e simplifica operações que envolvem fatorial. Aí sim a gente vai começar a falar daqueles tipos de agrupamentos, né? Ou situações, número de possibilidades que você vai resolver utilizando a ideia de fatorial. Agora sim, a gente vai falar do que realmente interessa, que é a parte do raciocínio, né? Em análise combinatória, tá bom? Então vamos lá, galera, vamos comigo. Primeira coisa que eu vou falar é do princípio fundamental da contagem, né? Ou mais conhecido como o PFC, tá? Então, galera, no que consiste o princípio fundamental da contagem? No que consiste o princípio fundamental da contagem, né? Então, para você poder entender o PFC, tá? Eu vou colocar tudinho aqui, né? Legal, né? Para você entender bem o que significa o princípio fundamental da contagem, é necessário que você entenda a ideia para poder usar o PFC. Qual é a ideia, galera? Então, a ideia é o seguinte, ó.
sempre que você for utilizar o PFC, não esqueça que você vai ter uma coisa que é chamada de tarefa. É como se você tivesse uma tarefa e essa tarefa ela vai estar dividida em etapas, né? Então nós temos, por exemplo, a etapa 1, nós temos, por exemplo, a etapa 2, nós poderíamos ter a etapa 3 e assim vai, entendeu? Então eu vou explicar para vocês dessa forma aqui que eu acho mais legal, né? Então você tem uma tarefa e ela está dividida em etapas. Etapa 1, etapa 2, você tem a etapa 3, a etapa 4 e assim sucessivamente. Então olha só, imagina que você tem uma tarefa que ela está dividida em etapas. Essas etapas, elas são independentes entre si, tá? Então vamos lá, ó. Vamos lá. Tarefa, tá? Dividida em etapas independentes entre si. Ou seja, galera, significa dizer que uma etapa ela não depende da outra, né? Então, a única possibilidade que eu tenho de realizar essa etapa não interfere nas possibilidades de eu realizar essa etapa e assim vai. Entendeu? Então, é assim vai. Então, uma etapa não depende da outra, por exemplo, né? Uma etapa independente entre si, tá bom? O número de possibilidades de eu realizar essa tarefa nada mais é do que o produto, né? Das possibilidades da etapa 1 vezes a etapa 2, etapa 3, etapa 4 e assim sucessivamente, né? Então, isso aqui, galera, é o princípio fundamental da contagem, tá bom? Então, é isso que você pensa quando estuda o princípio fundamental da contagem. Então, para falar melhor sobre o PFC, nós vamos pegar dois exemplos bem legais, tá? Uma coisa, né? É senhas, tá? Vamos falar de senhas e depois vamos falar de números, tá? Vamos falar de senha. Vamos supor que o teu celular tem uma senha numérica. Vamos imaginar que essa senha do teu celular ela é composta por 4 dígitos, 4 números. Se alguém pega o teu celular, qual é o número de possibilidades que ele teria de acessar a senha e acertar, de conseguir abrir o teu celular? Então, olha só, vamos supor que a tua senha é formada por 4 dígitos. Então, quais seriam as possibilidades total para que alguém que fosse tentar acessar digitasse? Imagina que essa pessoa vai pegar e vai escrever todas as possibilidades no caderno. Ela vai tentar uma por uma para não haver repetição. Quantas senhas ela digitaria para tentar acessar o seu celular ao todo? Então, vamos lá. Considerando que são senhas, são números, né? São somente números. Então, para a primeira, nós temos quantas possibilidades? 10. É como se eu tivesse a primeira etapa, entendeu? A etapa 1, eu tenho 10 possibilidades. Ó, a etapa 2, eu tenho quantas possibilidades? 10 também, entendeu? A etapa 3, eu tenho 10 possibilidades. Na etapa 4, 10 possibilidades. Isso aqui dá quanto? 1, 2, 3, 4. Vai dar 10 elevado à quarta, né? Ou seja, é a mesma coisa que 10 mil. A pessoa teria que digitar 10 mil senhas ao todo, né? E aí, com certeza, entre essas 10 mil senhas, ela acertaria aí a tua senha do teu celular e aí conseguiria acessar o teu celular. Entendeu? Mais ou menos assim que funciona, tá bom? Bom, agora é o seguinte, galera. Agora é o seguinte. Imagina que a tua senha, ela é formada, tá? E aqui, claro, eu coloquei somente 4 dígitos, né? A questão era somente 4 dígitos. Agora, vamos supor que a tua senha tem 4 dígitos, tá? E todos o quê? Distintos. Todos distintos. E aí?
Como é que eu resolvo isso agora? Então, vamos lá. Ó. 1, 2, 3, 4. Para começar, eu tenho quantas possibilidades? 10. Depois, 9. Por que 9? Porque o número que veio aqui não pode repetir novamente. Depois, 8. Depois, 7. Entendeu? Então, seria essa o número total de possibilidades. Claro que diminuiria, porque aqui você está falando que são dígitos distintos. Então, por exemplo, o número que ficou aqui não pode repetir aqui. E os números que ficaram aqui não repetem aqui. Os números que ficaram aqui não repetem lá. Então, aí você tem que ir sempre tirando um número para cada possibilidade na etapa seguinte, não é isso? Tá? E quanto vai dar isso, galera? Vamos lá. 9 vezes 8. 9 vezes 8 é quanto? Quanto dá essa conta aqui, ó? 9 vezes 8 dá 72. 72 vezes 7. Quanto dá isso? Vai dar 504, né? Ó, 7 vezes deu 14, vai 1, 49, 50, beleza. Abaixo zero, ó. Então aqui a resposta seria 5.040, né? Possibilidades dessa pessoa acessar, ó, bem menos do que antes, né? No caso seria 10.000, né? Se admitisse senha com dígitos iguais. Deu para entender, galera? Então essa aí seria uma forma de você resolver esse problema, claro, usando o princípio fundamental da contagem. Legal? Beleza? Vamos já falar de números, tá? Estamos falando de senha primeiramente. Então vamos falar a diferença entre senha e números já já. Fica aí, não sai daí que você vai entender legal aí qual a diferença de um para o outro, tá bom? Então dá uma olhada aí, tira uma foto, bate o print, pergunte aí no chat, ficou legal até agora? Tá indo, galera? Legal, né? Beleza, então vou apagar, tá bom? Vou apagar aí para a gente continuar, tá? Vamos lá. Então, nós entendemos, né, como é a ideia do princípio fundamental da contagem, né? Tá? Então, a ideia é essa mesmo, você vai multiplicando, né, até chegar no resultado, tá bom? Bom, beleza. Estamos falando de um exemplo envolvendo senha, e você tem que tomar muito cuidado quando você estudar essa análise combinatória. Galera, ó, senhas é diferente de números, tá? Então, coloque isso na tua cabeça. Senhas é diferente de números. Por exemplo, ó, uma pergunta é, ó, quantas senhas de 3 algarismos distintos podemos formar? Isso aqui, uma coisa é isso. Outra coisa é você perguntar quantos números, mesma coisa, ó, de 3 algarismos distintos podemos formar. Tá? Então, ó, são perguntas diferentes. Você vai já entender por quê. Quando a gente fala de senha, vamos colocar aqui, são 3 algarismos distintos, correto? Você sabe que, nesse caso, como eu estou trabalhando somente com os números, para a senha não tem aquele negócio de o zero não ser o primeiro elemento, entendeu? Então, por exemplo, para me começar aqui, ó, a única coisa que eu tenho é que os algarismos devem ser distintos. Mas então, para começar, eu tenho 10 possibilidades, não é isso? Tá? Depois, 9 possibilidades. E depois, 8 possibilidades. Isso aqui vai dar quanto? 720. Deu para entender? Essa seria a resposta para a primeira questão. Para a segunda questão, eu tenho que tomar cuidado, por quê? Porque eu quero saber, galera, quantos números de 3 algarismos distintos eu posso formar. E aí, claro que eu tenho que tomar muito cuidado com o zero aparecer na primeira posição. Porque, galera, o zero não pode estar na primeira posição. Por quê, professor? Porque, por exemplo, 0 ou 12
já não seria um número de 3 algarismos, mas e sim de quantos? De 2, porque 0, 12 é a mesma coisa que 12. Deu para entender? Então, você tem que tomar muito cuidado. Senha é diferente de números, tá? Então, aí você tem que ficar muito atento a essa situação, porque no caso, se ele perguntar quantos números de 3 algarismos distintos podem formar, o 0 não pode ser o primeiro elemento, e nesse caso nós só teríamos, para começar, 9 possibilidades. Beleza? Deu para entender legal aí, galera? Tranquilo? Vamos lá, então. Vem comigo. E para o segundo, professor, ó, o 0 ele só não pode no primeiro elemento, mas ele pode aqui no segundo. Então, o 0 ele pode aqui, porém, ficou um número aqui. Então, eu continuo tendo 9 possibilidades para cá também. Por quê, professor? Como eu falei, ficou um algarismo aqui, que não é o 0. O 0 entra aqui nesse bolo, porém, um número não pode. Como nós temos 10 números para usar, tirando um que ficou aqui, resta 9. Tá bom? E depois, 8. Tá? Quanto dá isso? 9 vezes 9, 81. 81 vezes 8 dá 648. Ó. Perceba que a quantidade de senhas ela foi superior à quantidade de números que eu posso formar. Deu para entender, galera? Legal isso daí? Tranquilo? E agora nós vamos explicar para você qual a diferença de números, quantidade de números pares para a quantidade de números ímpares, tá bom? Vamos lá, tira um print, tira uma foto aí legal, pergunta aí no chat, eu tô com você, galera. Vamos lá, vamos para cima. Até agora tá legal? Estão me acompanhando? Tá indo? Show, né? Live legal, vai ser top essa aula hoje, viu, galera? Vou tirar todas as dúvidas de vocês quanto a isso, tá bom? Vai ficar bem show essa coisa. Muito bem. Posso apagar, né? Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muita coisa hoje. Tá bom? Ó. Beleza, então. Até agora tá indo, né? Então, agora vem comigo que eu vou te explicar outra coisa bem legal aqui. Ó, geralmente os alunos, eles têm muita dificuldade para calcular a quantidade de números pares. Principalmente quando tem um zero no meio. Então, vem comigo aqui que eu vou te mostrar duas formas de resolver esse problema, tá bom? Olha só. Quantos números pares de 3 algarismos, né? Já comecei com ele, eu vou continuar com ele. Distintos existem. Olha só a pergunta, galera. Quantos números pares de 3 algarismos distintos existem? Então, você tem duas formas de resolver essa questão. Você tem duas formas de resolver essa questão. A primeira é, vamos lá. A primeira é, você pode buscar calcular logo direto a quantidade de pares. E aí, claro que você precisaria fazer duas contas. Por quê? Porque o conjunto que nós estamos usando é o conjunto que vai de 0 a 9. Então, nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Perfeito? Então, assim, por exemplo, se você pensar que esse número são 3 algarismos que são distintos, obviamente, isso aqui eu vou ter que levar em consideração, não é isso? Tá? Então, você tem 3 algarismos que são distintos, e olha o que acontece. 3 algarismos distintos, você pode pensar em começar com 0 ou não. E isso é importante. Não tem jeito. Se você quer calcular o número de pares, você sempre vai fazer duas contas, tá bom? Então vem comigo. Primeiro passo. Se eu começar analisando os pares, o fato dele terminar em 0. Vamos lá. Então a primeira situação é, eu vou analisar o fato dele terminar em 0. Beleza, se terminar em 0, então aqui está o 0. Então o fato de terminar em 0, galera, eu já esqueço a possibilidade de começar com o 0, entendeu?
E isso é muito bom, porque eu já não entro com ele na conta aqui. Lembre-se que o número par também termina em zero, tá bom? Então vamos lá, ó. Terminou em zero, então o zero está fixo. Quantas possibilidades eu tenho para começar? E isso é muito importante quando você vai resolver uma questão pelo PFC. Qual é a dica que eu te dou, galera? Toda questão que tu for resolver usando o PFC, a primeira coisa que o aluno tem que resolver são as restrições, tá? Vou colocar bem aqui, ó. A primeira coisa que o aluno tem que resolver são as restrições. Como assim, professor? Pensa no seguinte: cada questão que ele te der vai ter uma condição para que seja satisfeita. Por exemplo, terminar em zero é par? É, isso é uma restrição. Nós já resolvemos isso, entendeu? Qual é a outra restrição? Vamos lá. Para mim ter um número de 3 algarismos distintos que seja um número par, eu já sei que todos eles terminando em zero, ele vai ser par, correto? São números distintos. Essa é a segunda restrição. O fato de ser algarismos distintos, então eu tiro o zero, porque o zero já está aqui. Então, para o começo, restam 9 possibilidades. E depois, 8. Então, a parte que ele falou que são distintos é uma restrição. Então, eu estou resolvendo exatamente essa restrição agora. Deu para entender? E quando dá isso? 9 vezes 8, ó, esquece o zero, tá, galera? Esse zero aqui, ó, ele está fixo aí, tá? 9 vezes 8 deu 72. Tá bom? Segundo caso. Opa, segundo caso, não terminar em zero. E aí, meu amigo, ó, olha como é que fica, ó. Não terminar em zero. Vou até colocar aqui, ó. Não terminar em zero, tá? Então agora vamos analisar não terminar em zero. Como é que fica? Então vamos lá. Lembre-se que eu tenho que resolver primeiro a restrição. Então a primeira restrição que eu tenho é garantir que esse número vai ser um número par. Beleza. Não terminou em zero, mas tirando zero, nós temos quantos números pares aqui? Ó? O 2, o 4, o 6 e o 8. Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 números que podem ocupar este lugar. Então, isso passa a ser 4 possibilidades de ter um número par que não termine em zero. Deu para entender, galera? Legal, né? Beleza? Vamos lá agora, ó. Olha só agora, ó. Vem comigo. Pô, se você não terminou em zero, é porque o zero ainda está lá no meio do conjunto. O zero está lá. Entendeu? O zero ainda continua lá. Só que eu sei também que para ter um número de 3 algarismos, o zero não pode ser o primeiro elemento aqui. Então, meu amigo, presta atenção numa coisa. Você vem para cá. Você já resolveu uma restrição. Qual é a restrição? Garantir que ele é par. Agora você vai resolver a segunda restrição. É garantir que ele não comece com o zero. Beleza? E que sejam distintos também. Vamos lá, então. Para essa vaga, quantas possibilidades eu terei, galera? A resposta é... Parará. Pode responder no chat agora aí. Quantas possibilidades eu terei para o primeiro número aqui, galera? Fala aí para mim. Vai ganhar um prêmio quem responder agora. Quanto? Todo mundo está ciente que é 8? Beleza. Você ganhou o prêmio. Conhecimento. Vamos lá. Então é 8 possibilidades. Por que 8? Por que 8? Por que 8? 0 não entra e um número ficou aqui. Exatamente. Eu tinha 10. Que número é esse, professor? Não sei, cara. Pode ter sido 2, pode ter sido 4, 6 ou 8 que ficou aqui, entendeu? Na pior das hipóteses, vamos supor que ficou 8. 8. Tá aqui o 8. Vamos supor que ficou 8. E aí, claro que eu vou ter que tirar o 8, porque são distintos, e tiro o 0 também. Olha aí, ó, quantos sobraram? Sobraram 8. Então, existem 8 possibilidades para cá. E eu te pergunto, o 0 pode aqui, galera?
Pode. Só que já ficaram quantos números? 2. Como ele quer que seja o quê? Distintos. Então aqui restam 8 de novo. Deu para entender, galera? Por que 8, professor? Porque você vai tirar dois números. Um ficou aqui e o outro ficou aqui. Entre 10, restaram 8 para o meio, né? 8 vezes 8, quanto dá isso? 8 vezes 8, 64. 64 vezes 4. Quanto é 64 vezes 4? Hein? Quanto é? Vamos lá? 64 vezes 4, galera? 256. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Qual é o total de números pares, galera? O total de números pares. Ó, total de números pares. Qual é o total? 72 mais 256. Tá bom? Aí você soma os dois. Quanto vai dar isso? Quanto vai dar isso? 328. Não é isso? Tá? Muito bem, galera. Então, essa seria uma forma de você calcular a quantidade de números pares aí que você pode formar de 3 logaritmos distintos, tá bom? Eu tirei um print aí que eu vou já mostrar outra forma para você, tá bom? Legal, né? Show de bola. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês outra forma aí de resolver esse problema, tá bom? Beleza? Bom, então vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Continuando aí. Ó, outra forma de a gente chegar nesse mesmo resultado. Ó, lembra-se que deu 328, tá? 328. Qual seria essa outra forma de a gente chegar no mesmo resultado? Bom, você poderia fazer assim, ó. Você calcula o total menos a quantidade de ímpares, tá? De ímpares. Vamos lá. Qual é o total? O total é 3 logaritmos distintos. Bom, nesse total, não importa se é par ou é ímpar, é o total. A única restrição é não começar com zero. Então, eu tenho 9 possibilidades. Depois, 9 de novo, porque são algarismos distintos, né? O zero aqui pode, mas ficou alguém aqui. E depois 8, né? Menos ímpares. Vamos lá, para os ímpares. Ó. 1, 2, 3. Ó. Vamos lá. Para ser ímpar, galera, eu tenho que olhar o final. A restrição é terminar em um número ímpar. Pode terminar em 1, 3, 5, 7 ou 9. Existem 5 possibilidades de terminar com o número ímpar. Então, aqui existem 5 possibilidades. Beleza? Qual é a outra restrição? Não pode começar com zero. Eu tiro zero e eu tiro alguém que já veio para cá. Eu tiro zero e tiro alguém daqui. Restam 8 possibilidades, que eu tiro 2 números. E para cá, o zero pode? Pode, porém já ficaram 2 números. Então aqui restam 8 possibilidades. Como é que resolve isso? 9 vezes 9, 81. 81 vezes 8, quanto dá isso? 600 e quanto? 81 vezes 8, 648. Menos, vamos lá, ó. 5 vezes 8, 8 vezes 5, 40. Vezes 8, 320. 648 menos 320, 328. Tá? Então, ó, não se iluda, não pense, o número de ímpares é igual ao número de pares. Você está errado. Nem sempre vai ser assim, como é esse caso aqui, tá bom? Legal? Manda no chat aí, galera. Se alguém tiver alguma pergunta, faça agora. Mostrei para vocês qual é a diferença entre senha e números, tá bom? Isso é importante que vocês saibam, tá? Beleza? Legal, né? Vamos lá, então. Tira uma foto aí, bate um print, manda no chat aí se tá tranquilo. Tá todo mundo tranquilo, galera? Todo mundo tá aprendendo. Beleza, então. Vamos lá. Vou apagar. E agora, meu amigo,
nós vamos falar de permutação, galera. Agora o negócio vai ficar bonito, né? Bom, vamos falar de permutação agora, tá? Também é importante, tá? Fundamental. Vamos lá, eu vou fazer. Geralmente eu gosto de fazer um mapazinho mental, tá? Vamos lá. Permutação. Ó, permutação, a ideia de permutação era, ó, é N elementos para N vagas. Você entendeu? Não? Vou explicar melhor. Quando é que tu vai, como é que tu sabe que tu vai usar permutação? Quando a ideia é que você tem N elementos e você vai ocupar N vagas. Se eu tenho 10 elementos, eu quero colocar em 10 vagas. Se eu tenho 5 elementos, eu quero colocar em 5 vagas. Ou seja, galera, ninguém fica de fora. Todo mundo fica feliz. Tá? Na permutação, isso acontece. Não é uma questão de escolher, mas sim trocar a ordem dos elementos nesse agrupamento. Deu para entender, galera? Se ou não, estou contigo aí, me fala aí se você entendeu o que eu falei. Permutação. N elementos para N vagas. Quando é que eu sei que é permutação? Quando você tem a ideia de troca de posição entre os elementos. Quando você trocar a posição deles e mudar o teu agrupamento. Um agrupamento é um conjunto de elementos, um conjunto formado pelos elementos que você tem à disposição. Então, a permutação, a única coisa que vai acontecer é a troca de posições. Deu para entender? É só isso. Você não vai escolher elementos. Né? Ah, eu tenho 10 elementos. Eu vou escolher 3. Aí já não é mais permutação. Agora, se eu tenho 10 elementos e eu quero mudar a ordem deles, aí é uma ideia de permutação. Deu para entender? Se ou não era, manda aí no chat aí se você entendeu essa ideia aí. Fundamental a ideia de permutação para que você dê continuidade no assunto, tá? A ideia é mais importante, tá, galera? Então, permutação, N elementos para N vagas. Legal? Foi ou não? Posso continuar, galera? Beleza? Então, vamos lá. Nós temos 3 tipos de permutação que nós vamos falar, galera. A permutação simples, a permutação com repetição e a permutação circular. Vamos começar com a permutação simples, né? Como eu falei, são 3 tipos de permutação simples, tá? Quando é que eu sei que é uma permutação simples? Quando? Simples, né? Quando você tem N elementos distintos, tá? Você tem N elementos distintos. A única coisa que você vai fazer é trocar a posição desses elementos. Então, você tem N elementos distintos. Isso aqui é uma permutação simples. Por exemplo, de quantas maneiras eu posso colocar 3 carros em 3 vagas? Então, é uma permutação de 3. Isso é 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar igual a 6. De quantas maneiras eu posso colocar, por exemplo, esses professores em uma fila indiana? Eu não vou dizer quais são os professores. Você que está aí assistindo vai me dizer quais são, dependendo se você conhece ou não. Vamos lá, ó. Primeiro aqui, ó. Imagina esses professores aqui, ó, numa fila, entendeu? Aí você pensa aí e me fala se você já sabe quem é esse professor, né? Tá? Ó, são. Vamos colocar aqui. Vamos pegar mais professor aqui que você conhece, tá? Professores que vocês conhecem aqui do cursinho mesmo, né? Tá? Vem aqui. Aqui tem mais um professor, né? Ó, tá? E é legal, né? E pronto. Rapaz, eu sou muito bom de desenho, né? Olha aí, tá?
Tem mais um professor de vocês aí e tal, né? Vamos colocar mais um professor aqui, vamos lá. Esse aqui, ó. Não sei se vocês vão conhecer também, né? Tal, legal, né? Legal, né? Olha, aqui, tá? Enfim, tá bom? Legal, né? Muito show, né? Vamos lá. Vamos pegar mais um professor aí de vocês? Vamos lá? Mais um aí, tá? Mais um. Tá? Muito bem. Então, vamos lá, galera. Ó. 1, 2, 3, 4 professores aí. De quantas maneiras você pode formar uma fila com esses professores? Lembrar, são professores diferentes um do outro, né? Um tem um perfil de outro planeta, o outro é muito doido, o outro não sei não sei, eu acho que fuma. E esse aqui meio, né, sei lá, tipo um triste pombinho, né? Enfim, entendeu? Tu entendeu o que eu quis dizer? Então são 4 professores aí bem legais, que vocês gostam, que estão fera também, que dão aula para vocês também. Estão junto comigo nessa parceria aí para que vocês se deem bem no Enem. Mas é o seguinte, galera, de qualquer maneira, os quatro podem ficar numa fila. Então é muito fácil. A única coisa é trocando eles de posição, né? E aí, no caso, isso aqui seria uma permutação simples, uma permutação de 4 elementos, 4 fatorial, e é só fazer 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24, tá bom? Então não esquece, permutação simples, em elementos distintos. A fórmula para você calcular a permutação simples é só fazer P de N, isso é N fatorial, tá bom? E aí depende da questão, né? Vamos supor que às vezes o que acontece? Começa com uma letra, termina com outra, no caso de anagrama, né? Ou começa com esse professor aqui e termina com esse aqui. De quantas maneiras isso pode acontecer? Isso depende muito da questão. E aí eu acredito que seria muito interessante você usar tanto o PFC quanto a permutação para resolver o problema. Ficaria bem legal aí essa questão, tá bom? Deu para entender, galera? Primeiro exemplo aí, tá? Vamos lá, lembre-se que permutação é N elementos para N vagas, tá bom? Outra coisa, não sobra ninguém, né? Todo mundo participa da brincadeira, tá bom? A única coisa que vai acontecer aí é a troca de posições. Permutação simples, quando os N elementos são todos distintos. Como é que resolve? Permutação de N fatorial, beleza? Então, eu te dei 2 exemplos aí, né? Um que eram 3 carros para 3 vagas, ó. Permutação de 3 carros para 3 vagas e 3 fatorial, que dá 6. 4 professores numa fila, 4 fatorial é igual a 24, tá bom? Então é isso. Então, bata foto aí, tá legal? Vamos lá. Continua. Vou apagar, tá bom? Show, né, galera? Show, né? Vocês estão se divertindo aí. Vocês estão se divertindo. Beleza, então, galera. Ainda falando da permutação simples, né? Ainda falando da permutação simples, por quê? Porque a permutação simples, galera, ela também envolve no cálculo, né? Você pode usar ela no cálculo de anagramas, né? Eu acho que você também já deve ter estudado isso, né? Você usa também a permutação simples para calcular anagramas, né? E aí eu vou colocar aqui alguns exemplos aqui de anagramas, né? Para a gente treinar, tá bom? Para você não ficar nervoso aí do outro lado e resolver facinho o problema, tá? Vamos lá então. O seguinte, galera, olha só. O que é um anagrama? O que você entende por anagrama, galera? Anagrama nada mais é do que uma palavra obtida a partir da permutação das letras. Essa palavra ela pode ter significado ou não, né? Então, o anagrama ele pode ter significado ou não, né? Então, vamos entender aqui como é que funciona a questão do anagrama. Vamos lá. Por exemplo, você tem a palavra estado.
Vamos lá. A palavra estado. Quantos anagramas podemos falar com a palavra estado? Quantos anagramas podemos falar com a palavra estado? Então, ó, primeira coisa, você vai olhar se as letras são diferentes, todas são distintas, então isso é uma permutação simples. Então, o total de palavras, né? Ó, qual é o total de anagramas que eu posso formar? O total de anagramas nada mais é do que uma permutação de 2, 4, 6, que vai dar 6 fatorial, que é 720, ok? Letra B. Quantos começam com vogal e terminam em consoante? Ó, começam em vogal e terminam em consoante. Então aí, galera, eu posso te fazer várias perguntas, né, em cima dessa palavra. Então, olha só, começar em vogal, vamos lá, vou resolver essa questão aqui, ó. Começou em vogal, então vamos lá, ó, nós temos 1, 2, 3 vogais, correto? Então, para começar em vogal, nós temos 3 possibilidades, beleza? Para terminar em consoante, lembre-se, são 6 letras e nenhuma vai ficar de fora. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, ninguém pode ficar de fora. Começar em vogal, terminar em consoante. Quantas consoantes eu tenho, galera? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, ó. Para terminar em consoante, eu tenho 3 possibilidades. Lembre-se que eu não estou usando aqui a permutação. Eu estou usando o princípio fundamental da contagem. Eu estou analisando as possibilidades de começar em vogal e terminar em consoante. Deu para entender? Primeiramente, você usa o PFC. Então, vamos lá. Aqui eu tenho 3, ali 3. Então, já vem aqui, ó. 3 vezes 3, tá ok? Vezes, olha só, galera. 1, 2, 3, 4. Sobraram 4 letras, né? Essas 4 letras estão vogais ou consoantes, então faz. O que elas vão fazer, essas letras? Elas vão permutar. Então, aqui seria uma permutação de 4 letras, né? Lembrar que começar com vogal e terminar em consoante, eu já garanti isso daí pelo PFC, tá bom? Então, quanto é que dá isso? Isso aqui vai dar 9, 4 fatorial, né? E aí vai dar 9 vezes 4 fatorial é 24. Quanto dá isso? 9 vezes 24 é quanto, galera? 240 menos 24, 216. Beleza? 216. Pronto, tá? Então a resposta seria essa, tá bom, galera? Deu para entender? Sim ou não, galera? Ficou claro aí a permutação simples? E claro que dentro da permutação você pode usar o princípio fundamental da contagem também. Isso depende muito da tua questão, não é isso? Tá ok? Então, como a gente está só treinando ainda, então vou dar alguns exemplos aí legais para a gente começar, tá bom? Deu para entender até aí? Legal? Show, né? Vamos lá, então? Olha só. Na letra C, eu vou te fazer uma pergunta na letra C. Quantos anagramas... Ó, vem aqui, ó. Quantos anagramas você tem as vogais juntas? Então, você pode fazer várias perguntas. Quantos anagramas eu tenho com a palavra estado que as vogais estão juntas, galera? Então, você vai fazer o seguinte, ó. E, A e O você vai juntar, ó. Junte elas, né? E, A e O. Mas você tem que lembrar que elas podem estar juntas nessa ordem ou não. Você pode ter o A primeiro, o E depois, o O último. Ou pode ter o O na frente, o A depois e o E atrás. Então, aqui, ó, entre elas, você já vai ter uma permutação de 3 letras, entendeu? Você tem que ficar de olho nisso. Toda vez que você quiser vogais juntos, lembre-se, elas estão numa ordem fixa? Não. Nesse caso, elas só estão juntas. Então, elas podem permutar entre si. Tá ok? E o que mais? Bom, aqui nós temos 3 letras. Ó. 1, 2, 3 letras foram usadas. Restam 3 letras. Eu coloco 3 lugares aqui. Ó. Que seriam as consoantes. Só que, claro, olha o que você vai fazer. Quando você junta elas,
elas como se estivessem juntas no mesmo bloco, entendeu? Elas podem estar aqui, elas podem vir para cá, elas podem vir para cá, elas podem vir para cá. E as consoantes que estão aleatórias também podem trocar de lugar. Então você vai fazer uma permutação interna, que é para as vogais, e uma permutação externa, que seria as vogais e as consoantes. Nesse caso, você teria que considerar que as três vogais juntas ocupariam um lugar apenas. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 lugares. Deu para entender, galera? É isso, tá? Então quando elas estão juntas, elas ocupam um lugar na permutação externa. Então é 1, 2, 3 e 4. Então aqui seria uma permutação de 4, né? Tá? Então eu teria a permutação de 3 aqui, vezes uma permutação de 4 aqui. A resposta seria 3 fatorial vezes o 4 fatorial, né? Permutação de 3, 3 fatorial. Permutação de 4, 4 fatorial. Isso aqui vai dar quanto? 3 fatorial é 6. 4 fatorial é 24. 6 vezes 4, 16 vai 1. 6 vezes 2, 12, 1, 13. A resposta seria... Perdão, 6 vezes 4 é 24, né? Não é dúvida. 6 vezes 4 é 24. Vai 2. 6 vezes 2, 12 com 2, 14, 144, tá? Beleza, galera? Então é isso, tá? Então a resposta seria 144, né? Para essa questão que as vogais estão juntas, tá? Deu para entender, galera? Sim ou não? Tranquilo? Professor, por que as três últimas não permutam? Na verdade, Bruno, elas permutam sim. Só que eu faço a permutação delas com essas juntas. Então, por isso que fica uma permutação de 4, né? Por exemplo, né? Olha só como é que fica. Eu vou fazer um exemplo aqui para você entender que elas estão permutando, sim. Na hora que você faz a permutação de 4, você está considerando que elas estão permutando, né? Olha aqui, ó. Vamos supor que eu tenho E, A, O juntas e eu tenho S, T e D. Tá? Aí eu mudo, né? Eu jogo o S para frente, o E, A, O, ou posso até mudar aqui, né? O, A, E, né? Aí eu boto D e T, ó. Perceba que as consoantes, elas permutaram, entendeu? Elas podem permutar assim, ou posso até manter lá, ó, o EAO, e eu mudo ali, ó, T, S, T, S, D. Você está entendendo? Então, elas estão permutando. Só que agora eu estou considerando os três, esses três juntos, no mesmo espaço. Eles podem estar aqui, podem estar aqui, podem vir para cá, podem ir para lá. E no momento que eles trocam, eles também trocam de posições com as consoantes, que também estarão trocando de posições. É por isso que eu faço uma permutação de quanto? De 4 elementos, tá bom? Mas não esquecendo que o E, o A e o O também trocam de posição. E aí, claro, eu posso ter EAO, AEO, entendeu? Então, eu teria várias possibilidades aí. Eu teria que fazer a permutação de 3 elementos. Deu para entender, galera? Tranquilo aí? Legal? Tá show? Estão gostando aí, galera? Tá indo? Legal, né? Muito legal a matemática. Beleza. Muito bem. Vamos lá. Posso pagar aí, então? Legal, né? Vamos lá. Bom, né, lembre-se que a ideia de análise combinatória é resolver exercício. Quanto mais exercício você resolve, melhor você fica, né? Tá bom? Então vamos lá. A permutação simples já deu para dar uma boa, né? Uma boa aquecida aí, né? Tá bom? Agora vamos falar, galera, da permutação, ó, com repetição, tá? Vou colocar bem aqui, ó. Permutação com repetição, tá? Permutação com repetição. E aí, claro que essa permutação aqui, galera, obviamente que você tem que ter elementos repetidos, né? Você tem que ter elementos repetidos dentro da conta, né? Elementos repetidos. Vamos pegar uma questão aqui, vamos lá. Quantos anagramas podemos formar com a palavra
Banana. Quantos anagramas podemos formar com a palavra banana? E aí, galera? O que você acha? Primeiramente, você pode calcular o total de possibilidades, e aí, nesse caso, você não precisaria considerar o número de repetições dessa palavra. E calcular quantas vezes uma palavra dessa repete. Vou explicar. Presta atenção. O total é igual a você pegar o número de repetições, que é x, vezes o número de sequências que eu posso formar. Diferentes. Então, vamos lá, ó. O x, ó, olha só, galera. Eu vou te ensinar o raciocínio, tá? É o número de repetições. Isso aqui é o número de repetições em cada sequência. Isso aqui, ó, é o número total de agrupamentos, o número de agrupamentos, né? Ou o número de, vamos colocar, como estou falando de anagramas, de palavras distintas. Beleza. Olha só, galera. Presta atenção numa coisa. Olha, pelo amor de Deus, para tudo aí. Se você estiver fazendo qualquer coisa na sua vida, para tudo. Presta atenção numa coisa. Presta atenção numa coisa bem. Olha para mim. O total de possibilidades é igual ao número de repetições pelo número de palavras distintas. Como assim? Calma, presta atenção, calma. Eu vou pegar uma palavra aqui. Depois eu venho para cá, depois tu vai entender. Olha só. A palavra, por exemplo, ala. Olha aqui, ala, né? Que é uma marca de sabão. Ala. Olha só. Se eu trocar esse A jogando para cá e esse A vindo para cá, muda a palavra? Obviamente que não. Continua ala. Presta atenção. Então eu posso ter, ó, vamos colocar A1 e A2. Eu posso ter A2L A1, que não mudou a palavra, continua sendo ala, né? Tá? Eu posso ter também, olha só, vem comigo. Eu posso ter também, ó, aqui, ó, LAA. Não posso? Aí vamos colocar aqui, ó, A1 e A2. Eu também posso ter L, A2 e A1, que também não mudou, galera. Continua sendo L, A e A. Eu posso ter também o A e o L, que teoricamente também pode ser, vamos supor que aqui é A1 e aqui é A2, eu posso ter A2, A1 e L. Presta atenção numa coisa. Se a gente tiver um olhar considerando que essas três letras são distintas, o total de possibilidades seria isso. Não é verdade? Considerando que essas três letras são distintas, então o total de possibilidades seria uma permutação de quantos elementos? De 3. Permutação de 3, que dá 3 fatorial, e essa permutação de 3 é igual a 6. Agora é só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas 6 seriam as possibilidades que eu teria do total de anagramas com a palavra ala. Isso é verdadeiro ou é falso? A resposta é falso. Por que falso? Porque se eu trocar esse A com esse, é a mesma palavra. Se eu trocar esse A com esse, é a mesma palavra. Se eu troco esse A com esse, é a mesma palavra. Ou seja, na verdade, eu não tenho 6 palavras. Eu tenho quantas, galera? Eu tenho 3, que são essas de vermelho. Ó.
essa e essa. Você está entendendo? Eu só tenho 3. Mas preste atenção, que essa aqui, ela repete quantas vezes? 2 vezes. Essa aqui repete quantas vezes? 2 vezes. Essa aqui repete quantas vezes? 2 vezes. Então é assim, ó. Olha lá. Quem seria o total? O total é tudo. O total é 6. Quantas cada uma se repete? 2. Qual é o número de palavras distintas? É o que eu vou saber agora. Entendeu? Então, esse N que é o que eu quero determinar. Então, se eu fizer 6 por 2, vai dar quanto? Vai dar 3. Então, o resultado para esse problema é essas 3. Essa e essa. Só existem 3 palavras que eu posso formar com a palavra ala, que é ala, L-A-A ou A-A-L. Entendeu? Só existem 3 palavras que eu posso formar com a palavra ala, trocando a ordem da letra. E não 6, como eu havia feito. Então, isso é uma permutação com repetição. O meu objetivo na permutação com repetição é determinar exatamente o número de palavras distintas, entendeu? É isso que eu quero. É o número de palavras distintas, excluindo aquelas que são repetidas. Deu para entender, galera? Sim ou não? Fala aí no chat, manda aí para mim. Se ficou legal aí, se você entendeu a ideia da coisa. Porque eu não sou muito de jogar fórmula, não. Eu gosto de mostrar o porquê, né? E aí fica bem legal, porque o aluno consegue ter uma ideia geral, né? De como que ele vai fazer essa conta aí. Bom? Beleza? Bom, então vamos lá, galera. Agora é o seguinte, tá? Vem comigo, olha só. Vem comigo. Lembrar, quando você quer calcular o número de possibilidades de permutar uma palavra, quantos anagramas ela tem? Então, claro, quando ela tem elementos repetidos, o número de palavras que eu vou buscar é o número de palavras distintas e não aquelas que apresentam repetições, como no caso seria o total. Então, o que eu quero é o N, não é isso? Eu quero o N. Então, olha só a ideia. Como o total é igual a x vezes n, não esquece disso. O total é x vezes n. Quem é o x? O número de repetições. Quem é o n? O número de palavras. Eu quero o n. Como é que eu calculo o n? Então é só você pegar o total e pegar esse x e passar a dividindo, não é isso? Então vamos lá, ó. Para mim poder calcular o n, basta calcular o total dividido pelo número de repetições. E essas repetições, galera, você tem que tomar muito cuidado. Essa repetição nada mais é do que o número de vezes que cada uma aparece. Por exemplo, aqui, ó, essa aqui apareceu 2 vezes. Essa aqui apareceu 2 vezes. E essa aqui apareceu 2 vezes. Então, eu vou ter que dividir o total pelo número de repetições. Cada uma aparece 2 vezes. Entendeu? Então, é só pegar o 6 e dividir por quanto? Por 2, tá? Agora, vamos lá. Com esse raciocínio, eu vou te mostrar o que vai acontecer com a palavra banana, né? Vou te mostrar aqui agora. Olha só que loucura, galera. Olha só que loucura, né? Vamos lá. Palavra banana. Vem comigo agora, ó. Então, se eu pegar a palavra banana, eu quero saber quantos anagramas ela tem. Beleza? Quantos anagramas ela tem? Vamos lá. Primeiramente, olha o que eu vou fazer. Você vai pegar o total. Quem é o total? O total. Vamos lá. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Total. Então é permutação de 6. 2, 4, 6. Isso é 6 fatorial. Perfeito? Isso é o total. Você vai dividir pelo número de repetições de cada uma das palavras. Por exemplo, a palavra banana, ela repete quantas vezes?
Vamos lá, vamos calcular quantas vezes a palavra banana repete. Então, eu esqueço, tá? Os que são diferentes eu nem mexo, no caso o B. Mas eu vou ficar de olho no A, ó. Olha o que vai acontecer, galera. Eu vou ficar de olho no A. Por exemplo, aqui, ó. Aqui. E aqui. Para mim colocar um A aqui, eu tenho quantas possibilidades de colocar um A aqui, galera? Eu tenho quantas possibilidades de botar um A aqui? Eu tenho 3, de forma que não altera, correto? Concorda comigo? Se eu botar esse A aqui, esse A aqui, esse A aqui, tanto faz, não é isso? Então eu tenho quantas possibilidades de botar um A aqui? Eu tenho 3. Eu tenho 3 possibilidades de botar um A aí, correto? Depois, me restaram 2 para cá e depois uma para cá. Beleza? Então eu tenho 3, 2 e 1. Isso aqui é quanto? 3 fatorial. Tá? Então eu tenho 3, 2, 1, que é 3 fatorial. Tá bom? Beleza. Agora, vamos lá. Então a palavra banana, ela tem para esse aqui 3, aqui, para esse aqui 2 e para esse aqui 1, que não altera nada. Isso aqui seria o número de repetições, que é 3 fatorial. E o N também tem repetições. Olha só aqui, ó. Ó, você calcula assim o número de repetições, tá? Olha aí. O N também tem repetições. Para cá eu tenho quantas unidades? 2. E para cá uma. Então eu tenho, ó, 3, 2 e 1 para banana. E eu tenho 2 e 1, que é para o N. Então a ideia é que eu pegue o 3 fatorial vezes o 2 fatorial. Isso aqui são as repetições que eu tenho aí dentro. Tá? Então é assim que a gente calcula o número de repetições. Para resolver o problema, você pega o total e divide pelo número de repetições, que seria 3 fatorial, 2 fatorial. Isso aqui, ó, é a resposta da questão, tá bom? Então, galera, dá uma olhada de novo aí, tá? Você esquece aqui aparece só uma vez e fica de olho somente nas repetições, tá? Então, ó, o A e A. Então, A aparecendo 3 vezes. Então, é 3, 2, 1. E o N, 2 vezes 2, 1. Esse é o número de repetições, tá? Você pode ter palavras repetidas que seria a mesma palavra, entendeu? No caso, a palavra banana, ela repetiria 3 fatorial vezes 2 fatorial aí dentro. Então, é isso que eu estou calculando aí, tá? Se eu pegar o total e dividir por esse valor, eu tenho um número de possibilidades distintas que eu teria com a palavra banana, tá? Então, vamos lá, vamos continuar. Deixa eu mostrar para vocês um outro exemplo aqui, tá? Que aí vai ficar bem claro aí na tua mente. Vamos pegar aqui uma palavra menor que eu possa abrir, né? E te mostrar como é que funciona isso. Vamos pegar aqui a palavra aba. Aba com 2B e 2A. Vamos lá. Galera, é o seguinte. Quantos anagramas eu posso formar com essa palavra aba? E aí? Então, vamos lá. Você pegaria o total 2, 4. Permutação de 4, 4 fatorial. Agora vamos calcular as repetições. Vamos lá. Calcule as repetições. Vem comigo, ó. Vamos pegar a primeira palavra aqui, ó. Tá? A palavra aba. A pergunta é, quantas vezes essa palavra ela pode se repetir aqui dentro? Entendeu? Então, vamos lá. Vamos supor que aqui é 1 e aqui é 2. B1, B2. Eu posso trocar, né? O A1 pelo A2. Eu deixo o B1 e o B2. E o A1 vai para o final. Eu também posso ter A1 aqui, né? O B2 trocando com o B1 e A2 no final.
eu posso ter também, ó, o A2 aqui, o B2 trocando com o B1 e o A1 no final, tá? Então eu teria, ó, uma, duas, três, quatro. São 4 repetições aqui dentro que representam a mesma palavra aba. Você está entendendo? Ou seja, é como se eu pegasse e não precisasse dessas 4. Ou seja, cada uma sequência vai aparecer 4 vezes. Então aqui deu quanto? Aqui deu 24, correto? Só que 24 considerando que todos são elementos distintos. Só que não é o que acontece. Aí eu vou lembrar que o número de possibilidades é você pegar o total e dividir pelo número de vezes que cada uma aparece. Que no caso seria 4. 24 por 4 vai dar 6. Então só existem 6 possibilidades que eu posso formar com a palavra aba. Eu posso até colocar para você quais são elas. Ó, aba seria a primeira. Você pode ter também, olha aqui, ó. A, B. A, B seria a segunda. Você também pode ter, galera, A, B, B, A seria uma terceira. Não, já foi, né? Esse aqui já foi, né? Eu posso ter B, né? A, B, A, né? Que seria babá, né? Eu posso ter B, B, A e A, né? B, B, A e A. Eu posso ter também, ó, B, A e B, né? Seria Bab, né? Bab. E tem mais uma aí, né? Vamos lá. Tá faltando mais uma aí, galera. Vê se você consegue identificar aí para mim, tá? Eu acho que começa com A, né? Vamos pegar mais uma que começa com A aí. A, B, B, A, B, A, B, ou A, B, B, né? Olha aí, rapaz. A, B, B. Tá aí, ó. Tá? Então, essas seriam, as possibilidades seriam essas 6, ó. Essa aqui repete quantas vezes? Se eu for considerar o total, 4 vezes. Essa aqui repete quantas vezes? 4 vezes. Essa aqui repete quantas vezes? 4 vezes. Ó, 4 vezes. 4 vezes. 4 vezes. É que nem isso aqui, ó. É que nem isso aqui, ó. A palavra aba repetiu 4 vezes, ó. Tá aqui, ó. Entendeu? Repetiu 4 vezes. Só que eu vou considerar as 4? Não. Eu vou considerar somente uma. Entendeu? Então, cada uma delas vai repetir 4 vezes. Então, eu não preciso calcular para todas. Ó. Por quê, professor? Porque se você fizer para uma, o número de possibilidades de repetições para as outras vai ser a mesma. Pode fazer a conta aí que vai dar igual, entendeu? Então, não precisa calcular para todas. Tá? Então, a resposta é, como isso aqui, ó. 4, 4, 4, 4, 4, 4, isso aqui tudo daria 24. Só que nessas 24, eu tenho que tirar as repetições. Então, é como se eu tirasse 3, né? E considerasse somente uma. Entendeu? Então, na verdade, eu tenho 6 possibilidades distintas, tá? Tirando as repetições. Beleza. Como é que a gente faz essa conta para saber sem precisar fazer isso? Olha o que você vai fazer. Você vai pegar uma palavra, no caso eu escolho a palavra aba, entendeu? Você escolhe uma palavra, aí você faz aqui, ó. Ó, você faz aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vamos lá. O A começando, eu tenho duas possibilidades. Pode ser o A ou esse A. Então aqui seria 2. E para finalizar com A é 1. A mesma coisa é o B. Para começar com B aqui eu tenho 2. E para cá eu tenho 1. Então esse A com esse A, isso aqui vai dar 2 fatorial. E 2 vezes 1 também vai dar 2 fatorial, que é o B. Que é a mesma coisa que 2 vezes 2, que dá 4. Então são 4 repetições. Aqui, ó. Aí eu vou pegar esse número e dividir por esse, que vai dar igual a 6. Deu para entender, galera? Então é isso, tá bom? Então a resposta seria 6, tá? Então bate um print aí, legal, para a gente poder entender melhor agora permutação com repetição. Tá, galera? Então, lembre-se que análise combinatória é um assunto bem legal, mas é preciso que você entenda a ideia, tá? Foi? Show? Mande no chat aí para mim, galera.
Se ficou legal. Você já tinha visto uma coisa parecida com essa na sua vida? Você já tinha visto alguma aula desse nível aqui na sua vida? Abrindo a permutação com a repetição na sua vida. É muito bacana mesmo, né, Bruno? Legal, cara. Legal, show de bola, né? Olha, rapaz, eu preparei para vocês uma coisa muito doida, viu, galera? Muito doida mesmo. O objetivo aqui é não fazer você decorar a fórmula, e sim entender o raciocínio, entendeu? É o raciocínio que é o mais importante, né? Ah, ó, raciocínio. Se você tem um raciocínio, você resolve qualquer questão de combinatória. Vai por mim. Legal? Posso avançar, galera? Vamos lá? Beleza? Então vamos lá agora. Agora, vamos lá. Então assim, galera. O primeiro passo é entender o raciocínio, né? O segundo passo é entender a fórmula. Olha só, olha só. Eu tenho certeza que você já estudou isso na sua vida. Permutação com repetição é igual, lembra disso? Ó? N fatorial sobre, aí vem embaixo, alfa fatorial, beta fatorial, teta fatorial e a vida segue, né? Você lembra disso, né? Tá? Permutação com repetição, você deve lembrar disso aqui, correto? Beleza. Agora eu vou te mostrar o porquê disso. Vem comigo. Vamos lá. Na palavra banana, olha só. Se você quiser saber quantos anagramas ela tem, a permutação que você faria seria essa, né? Quantas letras nós temos aqui, galera? 6. Você pegaria 6 fatorial sobre. E aí, claro, você escolhe uma, né? Uma palavra, né? Pode ser a própria palavra banana, né? Lembra disso? E agora vamos calcular as repetições, correto? Tá, ó, 2, 4, 6, beleza? Olha só. Para que eu tenha um B aqui, eu tenho... Vamos supor que o B está aqui, né? Nem me preocupe, só tenho um B, então vai ficar o B aqui. Para que eu tenha um A aqui, eu posso ter esse. Então aqui existem 3 possibilidades para o A. Ó, aqui tem um N, para o próximo A é 2 e para o último A é 1, correto? E isso aqui é quanto? 3, 2, 1. Que é a mesma coisa que o quê? 3 fatorial, beleza? E agora, para que eu tenha um N aqui, ó, eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. 2 e 1 é 2 fatorial, beleza? Então isso aqui seria o número de repetições. Aí você coloca aqui embaixo 3 fatorial por 2 fatorial. Ou seja, galera, vem comigo e olha para mim agora. Isso aqui, na verdade, nada mais é do que você pegar N, né? São N, né? N letras. São 6, vamos supor. N letras sobre quem é o 3? O 3 é exatamente a quantidade de letras A, entendeu? Então, é como se eu pegasse o 3 e dissesse, olha, 3 é a quantidade de letra A. E eu coloco como se fosse alfa fatorial, porque o A ele vai repetir 3 vezes, eu chamo de alfa vezes, então é alfa. Coloco aqui em cima, entendeu? Tem mais alguma letra que se repete? Tem. O N, quantas vezes? 2 vezes. Então, aqui embaixo viria o beta fatorial, que seria o número de repetições da letra N. Entendeu? E assim vai, ó. Tá? E assim vai. Depende muito da tua palavra. É por isso que eu pego o N fatorial e divido pelo fatorial de cada uma das letras que se repetem. Entendeu? Por isso, porque na minha permutação, ao dividir o total pelo número de repetições, eu estou calculando o número de palavras distintas que eu posso formar, né, com essas letras aí. Deu para entender, galera? Se ou não a fórmula? Foi ou não? Manda aí no chat para mim, legal.
tá? Muito bacana, né? E aí, vocês gostaram, galera? Gostaram disso aí? Sim? Beleza, né? Show, né, galera? Então, vamos fazer o seguinte, tá? Hoje a gente vai ficar aqui na permutação por repetição, na parte teórica. E agora nós vamos resolver alguns exercícios, tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre arranjo, combinação, permutação circular, que é o que está faltando aí, tá bom? Então eu vou fechar aqui a teoria com vocês, para não ficar muita informação. Eu dividi a análise combinatória em 2 aulas, e aí a gente vai poder trabalhar bem legal aí, resolver bastante exercícios também, tá bom? Vamos lá para os exercícios, que agora nós vamos resolver bastante questões envolvendo esses assuntos. Legal? Vamos lá, agora continuando, tá? Nossa aula, análise combinatória. Beleza? Vamos lá para os exercícios. Projeto Matemática para a Vida aí. Noção de fatorial, a gente falou sobre isso, tá, galera? Princípio fundamental da contagem, né? Tá bem legal aqui, todo explicadinho. Permutação simples e com repetições. Próxima aula, permutação circular, tá? Vamos lá, primeira questão. Um aluno terá que escrever a palavra paz, utilizando sua caneta de 4 cores distintas, né? De tal maneira, tá? Então fica de olho aí, ó. De tal forma que nenhuma letra dessa palavra tenha a mesma cor. O número de maneiras que esse aluno pode escrever essa palavra é... Bom, então essa questão está bem fácil, né, Ana? Você tem que escrever a palavra paz. E lembrar, essa palavra aqui, você tem 4 cores distintas, né? Vamos supor que você tem as cores, né? Vamos chamar aqui, ó, cores A, B, C e D. São 4 cores distintas. Quantas formas você pode escrever a palavra paz? De forma que ela tenha 3 cores diferentes. Então, você pode fazer pelo PFC, né? Você coloca aqui, ó. Para a letra P, você tem 4 possibilidades. Para a letra A, 3 possibilidades. E para a letra Z, 2 possibilidades. 4 vezes 3 vezes 2 é igual a 24. Você marcaria a alternativa correta, a letra B. Tá ok? Todo mundo entendeu aí, galera? Vamos lá. Vamos para a próxima questão. Bate um print aí da tela. Vamos lá para a próxima questão, galera. Legal, né? Alguma pergunta? Nada? Posso dar continuidade, galera? Posso continuar? Então, vamos lá. Próxima questão, galera. No vestiário de uma academia de ginástica há exatamente 30 armários, cada qual para uso individual. Se no instante em que 2 alunos dessa academia entram no vestiário para mudar suas roupas, apenas 8 dos armários estão desocupados, quantas opções eles terão de escolher seus respectivos armários? Então, presta atenção, galera. Ó, você não tem 30 armários, você tem 8, né? São 8 armários que estão desocupados. Aí entra 2 alunos lá. De quantas maneiras eles podem escolher esses 2 armários? Porque no caso são 2 alunos, cada um vai escolher um. Então você coloca aqui, ó. O primeiro aluno, ele tem 8 possibilidades. Ele escolheu o dele. Para o segundo restam 7. 8 vezes 7 dá 56. A resposta correta seria a letra D. Ok? Então é só isso, galera. Só isso, tá? Só isso mesmo, tá? Você não precisa sofrer nessa questão, tá bom? É só fazer isso, tá? Você está falando da questão número 2? É isso? Andressa, pode falar aí. É a número 2 ou a número 1? Número 2, né? Legal. Bom, vamos fazer o seguinte. Na combinação, né, eu vou falar isso na próxima aula, mas na combinação, se você tem 8, você escolhe 2, você diz que a ordem não importa. O que não é verdade, porque imagina que você tem um aluno A
você tem um aluno A e um aluno B. Vamos supor que o aluno A escolheu o armário 1 e o aluno B escolheu o armário 2. É diferente do aluno A escolher o armário 2 e o aluno B escolher o armário 1. Entendeu? Então, a forma como você distribui aqui os armários, né? Vamos colocar assim, ela muda, né? Você tem o armário 1 para o A e o armário 2 para o B. É diferente de você fazer B e A, entendeu? Então, nesse caso, a ordem importa, por isso que não seria uma combinação. Isso está mais para ser um arranjo. Mas como eu não falei ainda de arranjo, eu vou usar somente o princípio fundamental da contagem. Legal? Beleza? Deixa eu ver aqui. Beleza, então. Vamos lá, galera. Vamos lá. Qualquer coisa, vão perguntando aí, tá bom? Próxima questão. Uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida estava quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com X e as únicas poltronas disponíveis são mostradas em branco. O número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo é calculado por... Bom, você tem 7 pessoas na família. Quantos lugares vagos nós temos, galera? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ó, nós temos 9 lugares vagos e elas são 7 pessoas. Cara, claro que todas vão se sentar, galera. O que acontece é que nessa questão, obrigatoriamente, você teria 2 lugares vagos. Então, é como se você tivesse, vamos supor que são 7 pessoas, vamos colocar aqui, ó, P1, P2, P3, P4, P5, P6 e P7. Essas 7 pessoas, elas vão se sentar e ainda sobrariam 2 lugares vagos. Entendeu? Então, por exemplo, se eu coloco nessa ordem, né? Lugar 1, lugar 2, lugar 3, lugar 4, lugar assim, vai. Então, obviamente que elas vão se sentar, né? E vão sobrar 2 lugares vagos. Então, como é que eu resolvi essa questão? O número de maneiras de você acomodar elas, sempre vão sobrar 2 lugares vagos. É como se você fizesse aqui, ó, uma permutação de quantos elementos? Ao todo, seriam 9. Não é isso? E os lugares vagos, eles vão repetir 2 vezes. Pronto, só isso. Então, não é uma questão, não dá para você fazer, por exemplo, utilizando, para cá eu tenho que escolher 7 para eles, né? Por combinação. Você pode até fazer por combinação, mas vai dar mais trabalho, tá? Ou você pode usar o PFC ou usar o raciocínio de permutação com 2 repetições para os lugares vagos, que seria 9 fatorial, né, dividido por 2 fatorial, já cairia na resposta correta, a letra A. Ou você usa esse raciocínio, ou você também pode fazer pelo PFC. Para o primeiro lugar, ou para a primeira pessoa, na verdade, como tem mais lugares do que pessoas, então você vai considerar para a pessoa, entendeu? Por exemplo, para a pessoa 1 se sentar, ela tem 9 possibilidades. Para a pessoa 2 se sentar, ela tem 8 possibilidades. A pessoa 3, 7. Pessoa 4, entendeu? 6. Pessoa 5, 5. Pessoa 6, 4. E pessoa 7, 3. Isso aqui, ó, é a mesma coisa que isso, entendeu? Porque se você for resolver isso, ó, isso é 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, fatorial, sobre 2 fatorial. Aí corta, ó, corta e sobra isso, que é a mesma coisa que isso aqui, entendeu? Então você escolhe, ou faz pelo PFC, ou faz por permutação com repetição e resolve o problema mais rápido.
também daria por um arranjo, já que a ordem importa, né? Tem que tomar cuidado com isso. A ordem como ele escolhe os lugares importa, tá bom? Não porque tem mais lugares do que pessoas. A única forma diferente de eu considerar é que elas sentassem em lugares diferentes. Alguma pergunta aí, galera? Vamos lá. Se ficou claro, eu vou para outra. Beleza? Então vamos lá, né? Vamos avançar então. Legal. Número 4. Olha aí. A solução da equação arranjo, né? Isso aqui é um arranjo. Então, como eu não falei disso ainda, tá, galera? Eu vou pular essa questão. Na próxima aula a gente resolve ela, tá? Vamos adiante. Número 5. Para mostrar a seus clientes alguns produtos que vende, o comerciante reservou um espaço em uma vitrine para colocar exatamente 3 latas de refrigerante lado a lado. Se ele vende 6 tipos diferentes de refrigerante, de quantas maneiras distintas pode expô-la na vitrine? Então você tem aqui, ó, 1, 2 e 3, correto? Claro que nessa questão era para o primeiro lugar você teria 6 possibilidades, para o segundo 5 e para o terceiro 4. 6 vezes 5 dá 30, vezes 4 dá 120. Pronto. Resposta correta, a letra C. Tá? Também não seria uma combinação, porque nesse caso, se você escolher 3, a ordem importa, porque você está expondo isso numa vitrine. Então, para quem está vendo, a ordem importa sim. Deu para entender, galera? Então, não seria uma combinação. Tem que ficar de olho nessas características aqui, ó. Expor numa vitrine, quem está olhando, a ordem importa. Tá ok? Isso é uma dica importante, tá, galera? De prova isso aqui, tá? Posso continuar? Legal? Vamos lá, então. Sexta. Em um campeonato de 2 turnos, do qual participaram 10 equipes, que jogam entre si uma vez a cada turno. O número total de jogos previsto é igual a quanto? Bom, são 2 turnos, então vamos colocar aqui, ó. Vamos lá. São 2 turnos, então, para mim escolher a primeira equipe, o primeiro são 10 possibilidades. E para escolher a segunda equipe, 9 possibilidades. 10 vezes 9, isso é igual a quanto? 10 vezes 9 é igual a 90. Tá? Alternativa correta, letra B. Mas, professor, mas por que esse negócio de 2 turnos aqui? Cara, é o seguinte, essa questão de 2 turnos seria a ideia do arranjo, né? Por quê? Porque A e B, A versus B, é diferente de B versus A. 2 turnos, porque assim, é como se tivesse Flamengo contra Palmeiras. Esse jogo é no Maracanã. É diferente de Palmeiras versus Flamengo. Já seria em São Paulo esse jogo. É por isso que ele fala que são 2 turnos. Nesse caso, a ordem importa. E aí, o ideal é que você resolvesse por um arranjo. De 10, você escolhe 2, entendeu? Para poder calcular o total de jogos. Só que isso aqui, galera, é a mesma coisa que você fazer 10 vezes 9. De quanta maneira eu posso escolher a primeira equipe? 10. E a segunda, 9. 10 vezes 9 dá 90. Então, quem já sabe arranjo, resolve isso aqui, você vai chegar nesse mesmo resultado aqui. Tá ok? Ficou claro, sim ou não? Então, não esqueça, o arranjo ele pode ser resolvido pelo PFC também facilmente. Tá? Posso continuar? Legal? Vamos lá, então. Para efetuar suas compras, o usuário que necessita sacar dinheiro no caixa eletrônico deve realizar 2 operações. Digitar uma senha composta por 6 algarismos distintos e outra composta por 3 letras. Então, nós temos aqui, ó, 6 algarismos distintos e outra composta por 3 letras. Então, aqui são as letras, tá? São as letras. Isso aqui são os algarismos.
tá? São os algarismos e aqui são as letras. Olha o que acontece. Se essa pessoa esqueceu a senha, mas lembra que o 8, o 6 e o 4 fazem parte do primeiro algarismo. Você tem o 8, o 6 e o 4, que fazem parte dos 3 primeiros algarismos e que as letras são todas vogais distintas, sendo o E a primeira delas. Então, já coloco o E aqui. O número tentativa necessária para acessar essa conta será, galera, olha só. Ele lembra que o 8, o 6 e o 4 fazem parte dos 3 primeiros algarismos. Mas ele não sabe se essa é a ordem correta deles. Eu posso ter 8, 6 e 4, mas também eu poderia ter 8, 4 e 6. Eu poderia ter 4, 8 e 6. Então, ou seja, aqui entre eles, a gente vai ter que permutar, entendeu? Porque ele não falou ao exato que é nessa ordem, entendeu? Então, nós temos que fazer o seguinte, você pode juntar aqui os 3, ó. Junte os 3. E lembre-se que eu posso ter 8, 6 e 4, 8, 4, 6. Então, esses 3 aqui, ó, eu teria uma permutação de 3. É aquele caso que eu falei, uma permutação de 3 elementos aqui, entendeu? E para cá? Para cá, ó, eu teria o quê? Eu teria, como são 10 números que nós temos e 3 já estão aqui, então para cá são 7 possibilidades. Por quê? Porque são todos os algarismos o quê? Distintos, entendeu? E aqui, ó, 6 e 5. Professor, por que não permuta por fora? Sabe por quê, galera? Porque ele já definiu que esses 3 aqui, ó, eles estão fixos aqui. Esses 3 números estão aqui nos primeiros números. Eles fazem parte dos 3 primeiros algarismos, entendeu? Se ele não tivesse falado isso, aí a gente teria que permutar por fora, mas nesse caso não vamos fazer isso. Porque eles já estão aqui. Eles não trocam de posição com esses aqui, entendeu? Eles trocam de posição entre si, aí teria que fazer uma permutação de 3 elementos. Beleza? Então nós temos permutação de 3, que é 3 fatorial, vezes o 7, vezes o 6, vezes o 5, vezes, vamos lá para as vogais. Ele falou que você tem 5 vogais. Né? Na verdade, temos 5 vogais para usar, porque ele fala que são todas vogais distintas. O E é a primeira, então o E já está aqui. Então restam 4, né? Vogais e depois 3, porque A, E, I, O, U. Então restam 4 para cá e 3 para cá, já que o E já está aqui. Então vamos colocar 4 vezes 3. Quanto dá isso? 3 fatorial, galera. 3 fatorial é quanto? 6. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Isso aqui é igual a... Isso tudo vai dar 15.000, né? Eu coloco aqui 15.120. Tá? Então a resposta correta é 15.120, alternativa letra I. Tá ok? Deu para entender, galera, essa questão aí? Ficou claro para vocês? Por que não permuta externamente, né? Ele já definiu uma ordem para o 8, 6 e o 4, então o ideal é que você pergunte só eles entre eles mesmos. Tá ok? Foi? Qualquer dúvida aí, mande no chat aí, qualquer pergunta. Bom? Se não tiver nenhuma pergunta, nós vamos para a próxima questão. Vamos lá, então. O Conselho Administrativo de um sindicato é constituído por 12 pessoas, das quais uma é a presidente desse conselho. A diretoria do sindicato tem 4 cargos a serem preenchidos por membros do conselho, sendo que o presidente da diretoria e do conselho não devem ser a mesma pessoa. De quanto maneira diferente essa diretoria poderá ser formada? Eita, agora as coisas vão ficar boas aí, ó. Olha só, presta atenção. Você tem 12 pessoas, correto? Entre essas pessoas, uma é o nosso presidente. Esse presidente é o presidente do conselho. Beleza? Ó, uma é o presidente do conselho. 11 não são. Obviamente não são presidentes, tá? Como que eu quis dizer isso aí?
A diretoria do sindicato tem 4 cargos a serem preenchidos aqui, ó. Tá? Em que um é o presidente, tá? É o presidente da diretoria. A diretoria tem 4 cargos, então a diretoria ela é composta de 4 cargos, entendeu? A diretoria tem 4 pessoas aí para assumir. E aí, entre esse aqui, ó, isso aqui é a diretoria. Eu vou colocar bem aqui, ó. Diretoria. Tá? Então, a presidente da diretoria e os outros membros, né? Opa, se esse no final não existe, né? Vou apagar aqui. Beleza. Vamos lá. O que ele fala? Ó, o presidente da diretoria e do conselho não devem ser a mesma pessoa, galera. E agora, presta atenção. Entre essas 12, nós temos um presidente do conselho. Esse presidente do conselho, ele não pode ser o presidente da diretoria. Então, para mim escolher alguém para ser presidente dessa diretoria, eu não tenho 12 possibilidades. Esse presidente aqui, ó, tem que ser um entre esses 11, né? Então, aqui existem 11 possibilidades. Deu para entender aí? Por quê? Porque o presidente da diretoria não pode ser o membro do conselho. Então, o único que não pode concorrer a essa presidência é esse cara bem aqui, ó. Entendeu? Mas esse cara, ele pode concorrer aqui, ó. Pode concorrer aqui e assim vai. E agora, eu vou para cá, ó, eu continuo tendo 11 possibilidades. Por quê, professor? Eu tinha 12 pessoas. Uma ficou aqui. Restaram 11. Esse cara, ele pode vir para cá, entendeu? Somando ele com 10 que ficou daqui, ó, 1 mais 10 dá 11 para cá. Depois, 10 e 9. Pronto, é só isso. Tá? Então, a resposta seria 11 vezes 10. 90 vezes 11, vai dar 990. 990 vezes 11. Isso aqui vai dar 10.890. Tá ok? Deu para entender essa questão, galera? Ficou claro? Sim ou não? Manda no chat aí para mim. Se está tudo certo com vocês aí, entenderam o que eu fiz aí? Vamos lá. Beleza? Beleza, então. Então vamos para a próxima questão, galera, e última de hoje, tá? Vamos ficar por aqui hoje. Próxima aula a gente vai continuar. Vamos lá, resolver essa aqui rapidinho. Olha só. Dispomos de 4 cores distintas e temos que colorir o mapa mostrado na figura com os países PQRS. De modo que países cuja fronteira é uma linha não podem ser coloridos com a mesma cor. Por exemplo, esse país aqui, ó, e esse, eles têm uma linha em comum. Eles não podem ter a mesma cor, entendeu? Responda as responde de quantas maneiras é possível colorir o mapa se. Letra A. Os países P e S forem coloridos com cores distintas. Então, vamos lá. Vamos colocar bem aqui. Tá? Então, nós temos os países P, né? E S, eles têm que ser cores distintas. Como ele fala que são 4 cores que você tem, então para cá eu tenho 4 possibilidades, não é isso? E para cá eu teria quantas, galera? 3. A cor que vem aqui não pode vir aqui. E para cá? Fica de olho no comando da questão. Países cuja fronteira é uma linha não podem ser coloridos com a mesma cor. Significa dizer o quê? Que para esse país aqui, ó, que seria o Q, né? Eu não posso ter, por exemplo, a mesma cor do P e nem a mesma cor do S. Então, para cá restam 2 possibilidades. Eu tiro a cor da que veio aqui e a cor que veio aqui. E para esse aqui, é a mesma coisa. Para esse aqui, eu tiro a do P e eu tiro a do S. Restam 2 possibilidades. Seria 4 vezes 2 vezes 3 vezes 2, não é isso?
Isso aqui vai dar quanto, galera? Isso aqui vai dar quanto? 48. Tá ok? Deu para entender? Então, aqui é 4, aqui é 3, que são cores diferentes. Para cá, não pode ser daqui, não pode ser daqui. Mesma coisa aqui, ó. Não pode ser daqui, não pode ser daqui. Então, aqui é 2. Tá ok? Vamos para a letra B. Olha só a letra B. Os países P e S, se forem coloridos com a mesma cor. Então, vamos lá. Para começar, com o P eu tenho 4 possibilidades. Galera, ele tem que ter a mesma cor. Então, a cor que eu pintar aqui, eu vou pintar aqui. Então, para cá só existe uma possibilidade. Mas por que, professor? Porque P e S, eles têm a mesma cor. Você está entendendo aí? Então, por exemplo, se eu pintar aqui de azul, aqui também tem que ser azul. Se eu pintar de branco, aqui é branco, aqui é preto, aqui é preto. Aqui é amarelo, aqui é amarelo. Entendeu? Então, aqui a única possibilidade para cá é ser igual a essa. Eles têm a mesma cor. E para cá? Ó, lembre-se que eles têm a mesma cor. Então, para cá é 3. Por quê, professor? Ele não pode ter a mesma cor do P e nem do S. Mas o P e o S é a mesma cor. Então, só usei uma cor aqui, ó. Então, para cá existem 3. O mesmo vale para cá. Porque eu só usei uma cor aqui e para cá existem 3. Então, a resposta é 4 vezes 3 vezes 1 vezes 3. Vai dar igual a 36. Tá? Galera, deu para entender? Sim ou não? Gostaram da aula de hoje? Ajudou vocês a entender melhor? Tá? Então, essa foi a nossa última questão de hoje, tá bom? Próxima aula a gente continua resolvendo mais questões e a gente vai falar de arranjo e combinação. Beleza? Legal? Show de bola, galera. Até a próxima, viu?